Olá, eu sou a Loreta, ginecologista, e este é o Lucas. Nós estamos de volta aqui no Lorecast. Aliás, a gente vai mudar o nome disso depois, né? E o que a gente... Quem que a gente convidou? Eu tô gaga hoje. A Itana. A Itana, ela é biomédica, formada pela Unesp de Botucatu, né, Itana? E ela trabalha com automação. Explica um pouco, Itana, que eu já me confundi mesmo. Eu trabalho com toda a parte de automação laboratorial, então toda a parte de anatomia patológica em hospitais. Toda a parte que precisa de uma automação é o que eu faço. E a Itana é minha paciente há milhões de anos. E eu fiz o parto do filho dela, do Murilo. Conheci o pai dela, aliás, que eu amava seu pai, né? Sempre falei isso, sempre falei muito bem do seu pai. Eu falo, até me emociono, porque o pai dela era o grande parceiro dela, ajudava a cuidar do filho. Aí a gente ia no shopping e encontrava ele com o Murilo no colo. Assim, era um amor fenomenal. E a Itana tem uma história de vida que é uma superação. Eu sempre falo muito dela, porque ela vem de uma história de um diagnóstico de câncer de mama e que não é fácil. E ela vem assim, a história dela é meio drama mexicano, né? Quando a gente vai vendo assim, sabe aquela coisa? É tanto problema, tanta coisa junto, que eu sempre falei para você, eu não sei se no seu lugar eu teria a mesma reação. Em alguns momentos eu teria a mesma, que é a fase de raiva, de ódio que a gente tem com aquilo que nos acontece e a gente acha que não merece, porque a gente fez tudo certo na nossa vida, né? Outro dia eu falei pro Lucas, eu aprendi em alguns momentos que às vezes a gente faz o certo, mas não é como falavam para você, que você faz o certo e você será a merecedora de tudo. Isso é uma inverdade. Você faz o certo porque você tem uma coisa que chama consciência, mas não porque vai dar certo no final, né? Então, eu e o Lucas, a gente quis trazer você para conversar exatamente sobre a sua trajetória, porque as pessoas falam muito de câncer de mama, mas elas não trazem pessoas que passaram pelo câncer de mama. Elas não trazem pessoas guerreiras igual você. Então, a primeira pergunta é, como é que foi quando a gente fez o nosso diagnóstico do câncer de mama? Eu estava com você. Você estava comigo. Eu acho que foi uma das situações mais horrorosas da minha vida. Eu acho que aquela sensação de o que vai ser de mim foi a pior de todas. E é exatamente isso, né? Eu fiz tudo certo porque eu estou nessa situação agora. Então, eu acho que foi muito complicado. A gente se falou muito, né, Loreta? Muito. A gente conversou muito. E no começo foi muito difícil, eu acho que para eu conseguir digerir, aceitar, e principalmente porque eu tinha muita preocupação porque eu tenho um filho pequeno, né? Que é criança ainda. Como que isso vai me acontecer e como que eu vou proteger meu filho dessa situação toda? Eu acho que é daí que a gente começa a levantar, bater a poeira e vamos lá, vamos seguir em frente, né? Eu acho que o primeiro dia, quando a gente conversou, que você me ligou falando, você estava num congresso, né? Foi a conclusão daquilo que a gente já desconfiava. E na primeira vez que a gente... o primeiro exame, eu lembro que a gente se falou também. Você pediu até para eu passar no consultório depois que eu fiz o ultrassom, só para te situar. Depois que eu fiz o ultrassom, mamografia, e tive que ir para uma biópsia, eu vi a imagem no ultrassom e eu quase tive um chilique, porque eu sabia que aquilo ali não era bom, né? Então, Assim, Loreta, fala. Eu falei, não posso falar nada, menina. Eu falei, não sei, não sou adivinha. E quando eu fiz no laboratório, a radiologista estava fazendo o exame, e aí eu dei aquele pulo gritando, isso é um BIRADS muito ruim. E ela desligou a tela, e eu fiquei falando, eu não quero ver. Depois eu falava, não, eu quero ver, tem mais? Como é que tá minha axila? E a gente foi entrando numa loucura sem fim. Mas a gente tinha que aguardar o resultado, e caía bem na minha área, né, de trabalho. Eu sabia que ia ter que ser processado, que eu tinha que ter paciência para esperar o laudo. Explica para as pessoas como é que funciona isso. Eu vou misturar um pouco só para... Como que funciona? Então, quando você faz a coleta, né, no laboratório de uma biópsia, essa amostra é processada, ela passa por uma macroscopia, né, que é a visualização macroscópica
dessa O jeitão, né? amostra, o jeitão. Isso tem cara de ser uma massa tumoral. Depois dessa primeira visualização, a gente faz um teste chamado hematoxilina eosina, né? É o famoso teste de HE, que vai determinar se aquela amostra realmente é tumoral, né? Se ela tem características de uma morfologia que não é esperada no tecido. Eu acompanhei, né, de certa forma, isso. Então, eu sabia em que ponto estava a minha amostra. Mas eu acho que é legal falar que um processamento não é um exame de sangue, né? Então, ele demora. A gente precisa de umas 24 horas ali, fazendo uma fixação, depois ele vai passar para uma máquina para fazer um processamento, depois aquela máquina vai sair dessa máquina, vai virar um bloco de parafina. Esse bloco de parafina vai virar uma lâmina. Que vai ser cortada assim. Que vai ser cortada, fatiada bem, e é tudo muito manual. E depois isso vai virar uma lâmina que vai ser curada, né, por hematoxilina eosina. Então, a partir do momento que estava na hematoxilina eosina, eu já sabia que era alguma coisa, mas eu não tinha o nome e o sobrenome do câncer. Então, é um câncer de mama? Mas é o quê? E aí, depois disso, vai para um teste, né, que toda amostra tumoral, ela passa por um teste chamado imunistoquímica. Você coloca uns anticorpos em cima dessa lâmina e esse teste vai dar o resultado, né, de se é um estrógeno positivo, é um HER2 positivo, progesterona positivo. E a gente fica aguardando, né? Isso tudo é lido por um patologista. Para esse laudo sair, a gente estima ali mais ou menos uns 7 dias. Que são 7 dias de desespero, né? São 7 dias que parecem que demoram 5 anos, né? Eu acho que eu envelheci nesses 7 dias 5 anos pela ansiedade de ter isso feito e de saber, que é determinante de conduta, né, Loreta? E quando você me ligou para falar né, o que tinha dado, que eu ia passar pelo Dr. Rogério, que é um mastologista, eu estava completamente transtornada. Então, quando eu saí do laboratório, eu já sabia que não era um exame normal, né? Eu já sabia que não tinha dado certo. Não era só alguma desconfiança. De célula diferente. Eu não sei se você lembra, mas eu não pude ir para casa, porque meu filho estava em casa e eu estava chorando copiosamente. E a partir daquele dia, eu comecei a frequentar muito um posto de gasolina que tem perto da minha casa, porque eu comprava um saco de gelo, botava na mesa, chorava e colocava a cara para desinchar no gelo. Ah, isso você não me contou. Ah, não? A técnica aí? A técnica boa. Então, eu comprava aquele saco de gelo de churrasco e a moça do posto, ela é muito engraçada, porque ela até hoje lembra de mim. Quando eu chego lá, às vezes ela fala para mim, hoje vai gelo? Aí eu falo, não, eu estou super bem, não preciso de gelo. Porque eu comprava o saco de gelo, chorava desesperadamente, e aí eu botava a cara no gelo para desinchar e voltar para casa. E aí, quando eu falei com vocês, você falou para... passa aqui no consultório, assim que eu saí do laboratório. Vamos conversar. Eu estava com o saco de gelo na cara, né? No posto de gasolina, que é 2 quadras da casa, do consultório da Loreta. E aí eu fui, parecendo um zumbi, né? Deixei meu saco de gelo lá e fui. Falei, bom, eu não tenho alternativa. A única coisa que eu tenho que fazer agora é saber quais são os próximos passos para a gente seguir, né? Mas é complicado. O saco de gelo fez história e me persegue até hoje, né? Porque a moça do posto lembra disso. Ela um dia desse me perguntou, você parou de chorar? Eu falei, parei. Ela nem sabia porque você chorava. Não, ela só sabia que eu chegava lá, olhava para a cara dela e falava assim, me dá um saco de gelo. E aí colocava em cima da mesa e chorava e botava a cara, porque eu precisava colocar aquilo para fora, né? E como que fica a sua parte? O Lucas tem mais intensificação nesse aspecto. A sua parte religiosa nisso tudo, sua crença, nesse momento em que parece que estão te roubando a sua vida, o direito a viver em paz. Eu acho que foi uma provação, né? Porque no começo
Eu acho que isso, né, você também não sabe, mas eu saía muito brava porque as pessoas falavam para mim, Deus vai te ajudar. Você falou isso para mim, estava brava. Eu saía quando alguém falava para mim, não, Deus está contigo, você tem que acreditar em Deus. Eu virava as costas e eu cansei de andar na rua com as pessoas me achando completamente maluca, que eu olhava para o céu e falava, manda mais, você não vai me derrubar. E eu acho que a gente tem uma quebra muito forte da fé no começo, porque você não acha que aquilo deveria estar acontecendo com você, mas, ao mesmo tempo, eu parava para pensar, mas por que não eu? Eu não sou especial, né? Eu sou, né, uma Barbie para não merecer isso. Então, eu preciso entender, e eu acho que a parte da crença em si, eu nunca tive muita... eu nunca fui muito guiada por uma religião em si, mas eu acho que te traz força, porque na hora que aperta, agora, ao invés de eu falar para ele, manda mais, eu olho para cima e falo, por favor, me ajuda, sabe? Então, independente de quem seja, do que está olhando aí por mim, por favor, me indica o caminho correto. É o famoso peça e receberá, né? Bate que a porta vai abrir, né? Pois é. E quando eles falavam desse peça e receberá para mim, eu falava assim, mas eu não pedi lá atrás isso. Quem plantou isso para mim, que eu estou colhendo, sabe? Eu não pedi para ficar desse jeito, eu não pedi para ficar doente. Eu estava tocando a minha vida. E aí, hoje em dia eu entendo, eu acho que você muda o seu ponto de vista e muda a sua forma de ver a vida. Eu vi outro de gosto muito de um influenciador americano, né, o Eric Thomas, né, ele é um speaker, e ele falou exatamente isso, né, pela questão que a esposa dele tinha esclerose múltipla. E aí que a discussão girava em torno disso, né? Por que eu? Né? E ele falou, não, isso é uma postura de vitimização. Por que eu? Ele falou, não. Por que não eu? Por que não eu? Né? E aí esse enfrentamento, né? Que eu acho que é exatamente isso, né? Primeiro você passou pelo... Você tem que saber... É um pouco do estoicismo, né? De chegar na realidade e falar assim, aonde eu estou? E baseado... Às vezes não é legal você ver onde você está, né? Mas você vê onde você está e aí a partir daí você consegue realmente ter mais clareza, né? Primeiro você precisa aceitar onde você está. Eu falo que nem o Waze, né? Ele precisa saber onde você está, senão ele vai ficar girando e você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Né? Então, acho que é a primeira coisa disso. De identificação. Mas a história dela não acaba aqui. Conta o resto. E o doutor Rogério, eu dou muita risada, porque ele fala às vezes para mim, né? Itana, vai tomar um passe. Ele é um palhaço. Né? Itana, você está precisando tomar um passe, sei lá, vai acender uma vela. Eu acho que quando eu estou muito angustiada ou sei lá, ele repara alguma coisa, ele fala, vai meditar, não sei o que você acredita, mas vai fazer alguma coisa. E foi bom, porque eu acho que na correria do dia a dia, a gente não olha para esse lado, né, da importância de você ter essa consciência. E hoje em dia, a gente obrigatoriamente tem, né? Tem que ter. Tem que ter, senão a gente não vive. Você acha que isso trouxe mais presença para você nos seus dias? Por exemplo, assim, né? A ideia de que você fala, nossa, eu não sei o que vai acontecer, eu vou morrer daqui a pouco, né? Passa pela sua cabeça, obviamente, isso, né? Isso trouxe mais consciência, mais presente para o seu dia, para aproveitar cada momento, isso? Uma coisa... Para criar aquelas histórias e ver isso de importante. Eu falo isso, eu gosto muito de gratidão, né? Assim, eu estou escrevendo um livro sobre isso, inclusive. Nem ia falar, que ia ser surpresa. Você já não, falou. Mas já está escrevendo. Já. Que é justamente você começar a perceber, né? Que é a história um pouco da Poliana, né? Você começar a perceber o que disso aqui eu posso tirar de aprendizado ou de coisas positivas. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Não pelo lado poliana, né? Do gratiluz. Eu detestava essa coisa que as pessoas falavam para mim assim, você tem que ser forte, guerreira. Sai daqui, pelo amor de Deus. Você não está na minha pele, tendo que ir para 1000 médicos, tendo que passar por 1000 situações e
tendo que estar com o sorriso no rosto. Não conte com essa alegria exuberante da minha parte, porque não vai ter. Então, eu acho que é importante, e é uma coisa que muitos pacientes de câncer, eu acho que têm, eles recebem essa carga de você tem que ser positivo, você tem que isso. Não, a pessoa tem que ter o direito de estar chateado com aquela situação. Respeitar a sua humanidade. Exatamente. Né? Respeitar a sua humanidade. Ai, você é uma guerreira. Não, eu não sou. E eu falava, às vezes, eu não estou de vestida para guerra. Eu não queria isso para mim, mas é o que eu tenho agora e eu tenho que seguir. Mas eu acho que... E é uma reflexão muito doida, né? Que a ignorância, né? A ignorância faz você sofrer mais ou menos. E, no começo, eu achava que... eu cheguei a pensar, nossa, eu deveria ser outra coisa. Se eu fosse arquiteta, talvez eu não soubesse ver o que está acontecendo com a minha amostra, e a ignorância seria uma bênção. E, hoje em dia, eu acho que não, porque ela trouxe Você tem a consciência da finitude. E o fato de você ter a consciência do fim, que todo mundo vai ter, porque ninguém vai sobrar na vida, né? Ninguém fica para semente, faz com que você consiga curtir mais e abrir espaço para coisas que você falava assim, amanhã eu faço, ano que vem eu faço. Então, e aí sim, você encontra, eu acho que a gratidão de você ter a consciência que as coisas se acabam. E, na realidade, e principalmente, de que você tem o direito de lutar pela extensão desse tempo, né? Ai, que lindo. Eu acho isso, que é tão gente. legal, porque uma das coisas que no começo você fica, eu pensava assim, eu prefiro ir logo de uma vez. Porque aí eu falava, não posso, porque meu filho é pequeno, eu não posso de jeito nenhum, ele precisa de mim. Mas o fato de você ter a consciência da finitude, que eu acho que a gente só tem isso quando fica velho, eu acho, né? Quando você tem 80, 90 anos, as pessoas ficam mais sem noção e começam a falar qualquer coisa, o que pensam, o que acham, né? Ai, tô gorda, tá. Né? Tô feia, tá. Porque elas têm a consciência. Se eu não der a minha opinião agora, pode ser que da próxima vez eu não tenha oportunidade. E eu, por criar essa consciência da finitude, eu acho que eu tive uma belíssima oportunidade de pensar o que eu posso fazer, então, com esse tempo. E com o que eu gosto, com o que eu amo e na companhia de quem me faz bem. E hoje poder estar aqui, né? Assim, depois, porque ela fez o diagnóstico, aí a gente fez uma pesquisa de cintilografia, aí tinha metástase na coluna. Então, não podia operar. Tinha que tratar primeiro. Olha isso, você tinha um câncer de mama. Agora você não só tem um câncer de mama, você já tem metástase. Uma oligometástase. Tá bom, desculpa. Uma. Mas tinha na coluna. Quando o Rogério me falou, putz, eu bambiei aquela hora. Aí ele falou, não, agora a gente tem que fazer um tratamento, uma imunoterapia aqui, e depois a gente opera. Quando você foi operar a mama, finalmente você pegou Covid. Foi. Primeiro a gente fez a esterectomia, né? Isso. É verdade. Fez a esterectomia. Fiz a esterectomia com o Aforé, que o Rogério pediu. Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia de grande porte. Então, eu olhava para a Loreto e falava assim, não me deixa morrer na anestesia. Socorro. E eu lembro que você falou para mim uma coisa assim, Tana, pensa em algumas coisas que você vai querer fazer depois que isso acabar. Que eu acho que você queria me dar essa perspectiva positiva, né? E eu lembro que eu levei para ela assim, uma lista e eu li os 3 primeiros pontos. Ela falou assim, reescreve. Que não tá bom, porque eu coloquei um monte de maluquice. Eu falava, gente, eu acho que eu quero roubar um banco. Eu quero arrumar... E eu tava encrenqueira, né? Eu falava, eu acho que eu quero arrumar uma briga na rua. Eu lembro um dia, no meio desse processo todo, que tinha um boteco... Tinha um boteco perto da minha casa. Eles estavam tocando uma música muito alta, sem parar. Eu liguei lá e falei assim, olha, são quase meia-noite... Eu estou muito cansada. Será que vocês podem parar de tocar essa música? E está muito alto. Eu estou ligando para não ligar para a polícia, mas eu estava num momento encrenqueira, né? E aí eles falaram, para mim. Eu falei,
Não vai ligar? Não vai desligar? Liguei de novo e falei assim, olha, eu tô ligando para avisar que eu tô descendo aí com um martelo e eu vou martelar o bar inteiro e todo mundo que estiver na minha frente. E eu tô nem aí. Porque eu vou operar de uma coisa horrorosa que eu não queria estar fazendo. Então, para mim, tanto faz. Quantas pessoas eu tirar desse boteco, para mim, é lucro. Gente, olha que doida. Olha que doida, saindo ameaçando as pessoas, né? E aí, quando eu fui fazer finalmente, né, a mastectomia, eu acordei com... eu não lembro agora. O meu braço super foi uma inchado. Tromboflebite, não foi? Foi uma tromboflebite, lembrei. E eu falei, o que está acontecendo com o meu braço? Aí, falei com o onco. Eu ia internar meio-dia. Isso era, sei lá, 7h30 da manhã. Ele falou, vai no PS. A gente fez Um Doppler? Um Doppler. Achamos o bendito lá. E eu estava positiva para a Covid, sem nenhum sinal. E eu lembro bem das palavras também do Dr. Rogério. Ele falou assim, eu não sei quem olha por você lá em cima, mas esse alguém está super atento. Porque se eu te operasse na situação que você está, não ia dar certo. E aí, outro sinal, né, poxa, da gratidão. Que bom. É horrível passar por isso. Estou tomando anticoagulante até hoje. Estou. Mas que bom que deu tempo de achar, né? Fazer um diagnóstico. No dia. Eu lembro. 3 horas antes. Aí eu falava assim, gente do céu. Eu lembro que até postei na internet. Falei assim, gente, reza por ela, pelo amor de Deus. Falei, porque dá tudo errado, não é possível. Né? E o convênio demorou muito a aprovar. Na época, eu fiquei super angustiada, porque eu acho que isso é uma coisa... Você fica com nojo, né? Eu falava para a Loreta, eu não estou nem aguentando olhar para minha mama. Eu boto luva para tomar banho e lavar a mama, porque eu estou com nojo. E a gente tem que acolher, né, Loreta? A Loreta... super me acolher nessas maluquices, mas a gente... eu acho que é um outro lado que ninguém fala, porque está todo mundo... eu estou sendo forte. Não, você está com raiva, você está com nojo da sua mama. Você quer tirar aquilo o mais rápido possível, né? Eu falava muito para o Rogério, se eu fosse um canário, né, uma arara, eu já teria ruído o meu peito e arrancado lá fora, porque eu quero muito tirar isso. Que é aquilo que te lembra o que você tem, né? Então, você fala assim, putz, ele ainda está aqui. Eu imagino uma coisa dessas. Para finalizar, por tudo isso que você passou, e só para as pessoas saberem, ela não fazia reposição hormonal ainda. Não! Não fazia reposição hormonal, não usou chip da beleza, não usou nada. Por isso que eu sempre falo que as minhas pacientes que têm tumor, a maioria... Todas são antes da reposição. Eu não tenho ninguém depois da reposição. O que você deixa de recado para as pessoas? Pensa em relação a esse estigma que as pessoas têm com câncer de mama em mulher. Eu acho que o principal é se acolha, se isso acontecer com você, aceite e prossiga. Da forma que for, com raiva, feliz, negando, achando tudo que vai dar tudo certo, que vai dar tudo errado, se acolha. E, principalmente, eu acho que é importante mencionar o ponto de fazer um diagnóstico precoce, e que pode ser precoce, mas está um caso mais avançado, pode ser precoce e se resolver muito rápido, mas essa importância, eu acho que do Outubro Rosa, né? Foi em outubro o meu diagnóstico, é essencial que as pessoas se cuidem e que coloquem lá no calendário. Eu ia sempre em outubro, e, por causa disso, a gente conseguiu... Eu estou aqui. E eu acho que as pessoas precisam criar um dia na agenda dela. Sim, eu vou me cuidar. Eu vou fazer... E tem muita coisa do quem procura acha, né? Eu escuto muito pessoal falando assim, quem procura acha. Eu falei, mas quem procura acha, mas pode achar coisa boa ou não. Se for coisa boa, que bom, segue a sua vida, você está ótimo. Se não for, você tem a alternativa de se tratar. Porque eu acho que na situação que eu estava, se mais um ano ia ser... Fatídico.
É porque quem procura acha, mas quem não procura é achado. Então, não tem como. Né? A gente não E se às vezes sabe. tarde demais. Às vezes é tarde demais. Exato. Vou agradecer a Itana pela Obrigada a presença, vocês. assim, pela disponibilidade de vir, se expor, né? Porque às vezes isso não é fácil para as pessoas, né? É recordar momento doloroso, mas ao mesmo tempo o que é doloroso para você é de incentivo de consciência para muita gente, né? Então, essa gratidão que eu tenho por você, pela Cassandra, que são minhas pacientes há muito tempo e vêm dar um depoimento, eu não tenho nem como pagar, a não ser o amor que eu já sinto por você há muito tempo. Eu vou chorar. E eu acho que, e principalmente, se você tem alguém próximo, a lente da verdade ali, se você tem alguém próximo com isso, também não precisa falar sobre o assunto. Faça companhia. Você não precisa ligar para perguntar como você está, melhorou, não melhorou, tratou, não tratou. Simplesmente esteja presente, porque eu acho que isso afasta as pessoas. Algumas pessoas se afastam porque ficam extremamente assustadas com tudo que está acontecendo. Eu acho que não querem ver. Tem gente que tem os abutres que se aproximam porque eles querem ver. E você tem que ter muita clareza. E, num momento, no meio daquele monte de emoção, os amigos, a sua família, né? Eu nem tenho como agradecer todo o apoio de tanta gente, mas faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Nem que seja para, assim, você está aí chorando, eu estou aqui do lado. Você vai dar risada porque não deu nada certo, eu estou aqui do lado. Eu acho que isso é importantíssimo. E parte da gratidão que eu tenho pela presença das pessoas que me acompanharam nesse caminho. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Adorei.